Olá pessoal! Nesse vídeo nós vamos conversar sobre a possibilidade de ter 2 empregos anotados na carteira de trabalho. E aí, você acha que é possível, pode ou não pode? Vem comigo nesse vídeo para descobrir. Pessoal, como aqui a gente não é de enrolar, já vamos direto para a resposta do vídeo, tá? Então, será que pode ter 2 contratos de trabalho anotados na carteira de trabalho? Sim, a resposta é sim, pessoal. Pode sim ter 2 contratos de trabalho. Mas agora eu quero que vocês fiquem comigo no vídeo até o final para entender melhor, porque existem algumas condições. A primeira delas, sem dúvida, é a questão da compatibilidade de horários. Então, para que a gente tenha 2 contratos de trabalho anotados na carteira de trabalho e que a gente execute bem esses 2 trabalhos, os horários precisam ser compatíveis. A gente não pode estar trabalhando ao mesmo tempo em 2 empresas em que os horários acabem se coincidindo, colidindo, né? Então, a gente precisa ter um momento de trabalho na primeira empresa, sair desse trabalho para depois iniciar o segundo trabalho. Não pode haver um trabalho aí concomitante que os horários acabem colidindo, tá? Então, a primeira dica para que seja possível isso é sim ter os horários de trabalho compatível. A segunda dica é ficar atento ao contrato de trabalho que você está assinando com as empresas. De modo geral, as empresas elas não prevêem nada relacionado à exclusividade, mas existem alguns contratos sim que podem prever. Então, sempre quando você for assinar um contrato de trabalho, leia ele com bastante atenção e veja se não tem nenhuma cláusula falando sobre a questão da exclusividade. O que seria isso? A obrigação, a necessidade do trabalhador trabalhar exclusivamente só para uma empresa. Isso pode sim estar previsto em contrato. Então, ler o contrato que você está assinando é muito importante. Outra situação também importantíssima para a gente ficar atento e não ter problemas quando a gente estiver trabalhando em 2 empregos é a questão do sigilo. Muitas vezes é previsto sim no contrato de trabalho que você assina a questão do sigilo das informações da empresa. Então, você com certeza não pode passar informações de uma empresa para outra, tá? É sempre manter o sigilo das informações de cada uma das empresas que você trabalha. Inclusive, a gente recebeu recentemente aqui no escritório uma pergunta sobre isso, né? Um trabalhador, ele estava trabalhando em 2 empregos ao mesmo tempo, estava com 2 contratos de trabalho em aberto anotados na carteira de trabalho, o horário deles era sim compatível, mas eram empresas concorrentes, né? Empresas do mesmo ramo e concorrentes uma da outra. Ele perguntou, olha, tem algum problema? Eu posso trabalhar? E para esse trabalhador que mandou essa pergunta para nós respondemos que sim, ele pode sim trabalhar, mesmo que as empresas sejam concorrentes, então é sim possível. Mas, de novo, é importante ler o contrato, porque o contrato pode sim estar prevendo que não é permitido trabalho em empresas concorrentes. Justamente porque é mais uma maneira da empresa garantir esse sigilo das informações, garantir que não haja um desvio dos clientes. Então, ela pode sim também prever no contrato a questão de não trabalhar em empresas do mesmo ramo, né? Ela pode permitir, quer dizer, a lei permite que haja trabalho em 2 empresas ao mesmo tempo, mas o contrato de algumas das empresas que você trabalha pode sim prever que esse trabalho, né, na segunda empresa não seja empresa do mesmo ramo. Então, para evitar problemas, leia o contrato. Se não houver nada previsto no contrato, pode sim e não tem problema algum você trabalhar em 2 empresas ao mesmo tempo, sendo uma concorrente da outra, tá? Não tem problema, se não estiver nada no contrato. Então, a dica geral aqui do vídeo é leia o contrato com atenção, tá? Sempre fiquem também com uma cópia desse contrato com vocês, facilita muito para consultar, né? Vira e mexe, a gente fica com alguma dúvida, chega lá no contrato e consulta. Muitas pessoas podem estar se perguntando, né? Poxa vida, mas como trabalhar assim um trabalho concorrente? Um exemplo claro, né, dessas pessoas que têm mais de um emprego, mais de uma anotação na carteira de trabalho em aberto, são os professores, né? Professores muitas vezes trabalham em mais de uma escola ou então em mais de uma universidade e teoricamente são concorrentes, né? São empresas que executam a mesma atividade que ficam ali quase que, digamos, competindo pelo cliente, né? Então, outra coisa que não pode acontecer é o desvio da clientela. Quando o trabalhador estiver trabalhando em 2 empresas concorrentes, a lei fala que ele não pode
desviar a clientela de uma para outra, tá? Caso isso aconteça, é passível de demissão por justa causa. Então, para as pessoas que trabalham em 2 empregos ao mesmo tempo, é sempre importante ter atenção, porque os funcionários, né, a clientela, o segredo, todo o sigilo daquela empresa tem que ser mantido naquela empresa. E a segunda empresa também, a mesma coisa, clientela, sigilo das informações, tudo fica dentro daquela segunda empresa. Não pode haver uma mistura, né, uma conexão entre as duas, tá? Existem algumas outras situações que também fazem com que a demissão por justa causa possa acontecer, né? Uma delas é o quê? O descumprimento do que está previsto no contrato. Então, como eu falei, vamos ler o contrato, ver se tem alguma cláusula de exclusividade, alguma cláusula de que não pode se trabalhar em empresas concorrentes, e se houver, não trabalhe, porque se você trabalhar, corre sim o risco de ser demitido por justa causa, porque o que está previsto no contrato foi desrespeitado. Outra situação que pode gerar uma demissão por justa causa é a questão dos horários de trabalho. Como eu falei, para que a gente tenha 2 contratos de trabalho em aberto na nossa carteira e trabalhe efetivamente em 2 empregos, os horários precisam ser compatíveis e precisam também ser respeitados. Então, você, trabalhador, não pode, durante o horário de trabalho numa primeira empresa, executar os trabalhos da segunda empresa, né? Você tem que realmente, durante aquele momento de trabalho na primeira, se dedicar a ela, focar nela. E aí depois, quando você vai para aquele momento de trabalho na segunda empresa, você presta o trabalho para a segunda empresa, nunca trazendo trabalhos da primeira para executar no horário de trabalho da segunda, tá? Então, regra, execute o trabalho de cada uma das empresas quando você estiver de fato no horário de trabalho delas. Não traga trabalho de uma para outra, porque essa confusão pode sim gerar uma demissão por justa causa, tá? Mas o que eu quero trazer nesse vídeo? De regra, é sim permitido ter 2 contratos de trabalho, né, anotados na carteira de trabalho e realmente executá-los, é sim possível, mas é necessário alguma atenção a essas regras que eu trouxe, né? Compatibilidade de horário, olhar o contrato para ver sobre o sigilo das informações, sobre a exclusividade, sobre outros detalhes que eu trouxe também aqui no vídeo, tá? Então, para vocês aí que tem 2 trabalhos, mantenham-se sempre atentos ao contrato e também atentos a essa questão do horário para não ter nenhum tipo de problema, tá ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, curtam, comentem, compartilhem com seus colegas, se inscrevam aqui no nosso canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. Até a próxima!